O inferno começou com um chiado no rádio, e eu estava lá para ouvir cada segundo. Eu sou o Dr. Elias Thorne, um recluso minha cabana, aqui na Patagônia chilena, era meu santuário. Minha vida era criptografia, ondas curtas, o silêncio quebrado apenas por frequências distantes. Até aquela noite, eu captei algo impossível, uma frequência arcaica. Velha demais para existir. Era uma melodia disforme, estática pura, mas com sussurros gelados por baixo. Eu senti um frio inexplicável, mas não era só ruído, havia uma estrutura complexa. Quase mecânica, dados codificados, vindo de algum lugar, das profundezas do tempo, talvez do gelo siberiano. Eu sabia, minhas mãos tremiam, mas eu continuei e decodifiquei um fragmento. Eram instruções científicas em russo antigo, descrevendo a montagem de um ressonador temporal. Meu sangue gelou ao reconhecer referências oblíquas ao projeto Cronos, um experimento soviético ultra-secreto dos anos 70, oficialmente abortado após um incidente nunca explicado. Aquilo não era só um achado acadêmico, pois uma frieza sobrenatural começou a permear minha cabana. Não era o vento. Meus próprios aparelhos de rádio, desligados, emitiam chiados fantasmagóricos, como se o vazio estivesse falando. Minha vida de reclusão, de estudo, foi brutalmente invadida. Eu não estava mais sozinho. O frio. Ah, o frio. O frio, ah, o frio. Ah. Era mais que o clima serrano da Patagônia chilena, era um gelo que vinha de dentro, um frio que congelava a alma. Eu sentia cada osso tremendo, enquanto meus dedos dançavam nos teclados. Decifrando mais e mais daquela frequência amaldiçoada, as instruções se revelavam não eram simples equações, mas plantas para algo além da minha compreensão, um dispositivo que prometia rasgar o tempo, dobrar o espaço, um ressonador temporal a cada linha traduzida. A cabana gemia, a temperatura despencava, o bafo do meu hálito virava névoa densa e o ar se tornava pesado, quase sufocante. Eu ouvia vozes fragmentadas e ecos de transmissões antigas, vindos de todas as frequências e de lugar nenhum, como se o próprio éter estivesse dilacerado ao meu redor. A realidade, um véu fino, começava a se rasgar. Precisei de ajuda. Ou talvez de uma confirmação. Liguei para o professor Ricardo, um historiador de tecnologia soviética e velho amigo. Contei a ele, com a voz falhando, sobre o projeto Cronos. Ele riu. Uma lenda urbana, disse. Um hoax bem elaborado, coisa de conspiracionistas, mas então ele parou, estranho, murmurou, houve uma equipe. Um grupo de cientistas que sumiu sem deixar rastro depois de um teste final. Ninguém nunca soube o que aconteceu. Ele tentou me acalmar, mas a semente do pavor já estava plantada. Voltei ao sinal, mergulhei mais fundo. Havia algo oculto, uma camada de dados, um diário, uma entrada. A caligrafia digital era russa, antiga, era de um dos cientistas do Cronos. Ele não falava de sucesso, mas de uma fenda, da sensação de ser observado por algo além. Sussurros vindos do vazio, o desespero de tentar fechar o que foi aberto. Não era só decodificação, mas ressonância. Não liga ao passado. Eu o sentia, a presença na cabana crescia, ficava mais forte, mais definida. Objetos, meus próprios objetos, moviam-se com força. Uma caneta, um livro. Caíam da prateleira sem que eu tocasse. Sombras dançavam nos cantos da minha visão. Eu as via e elas pareciam me observar. Não era mais a minha cabana, era a cabana daquela presença. E eu, o intruso, o que eu decifrei em seguida congelou meu sangue. Não eram sóis, nem um pedido de ajuda do passado vindo da Sibéria. Era um farol, um maldito farol. As instruções finais eram claras como o cristal, frias como o gelo eterno. Não para construir um ressonador temporal, mas sim para reativar para sintonizar um portal que já existia. Ou, pior, para criar um receptor, um canal direto para a entidade. Ela não queria sair, ela queria entrar, usar o que foi aberto e manifestar-se por completo na nossa realidade. Minha cabana virou um inferno particular. As sombras dançavam, não mais na periferia, mas no centro do meu campo de visão. Eram formas distorcidas e escuras, aparições
que se materializavam à luz do dia em pleno sol de uma tarde cinzenta. Os sussurros, antes fragmentados, agora eram vozes inteligíveis. Implorando, ameaçando, complete o trabalho. Deixe-nos entrar. Você nos deve. O frio era insuportável, minha respiração saía em nuvens densas, mesmo com a lareira acesa. E então, com a lareira acesa. E então, vi a substância, uma camada cristalina, escura como obsidiana, que começou a se formar nos meus equipamentos de rádio, pulsava com uma luz fraca e maligna. Parecendo viva enquanto crescia e se espalhava, a última entrada do diário, a decodificação final, revelou a frase que me arrancou a alma: eles não estavam tentando sair. Eles estavam tentando entrar. A revelação foi um soco no estômago. Eu não era um salvador, mas sim uma ferramenta, pois fui manipulado desde o primeiro chiado. A primeira frequência estranha à minha curiosidade serviu de isca, e a entidade me usou e me guiou, deixando-me preso em uma conexão direta, forjada pelo meu próprio intelecto. O desastre era completo, e eu tinha o conhecimento, a certeza amarga de que a entidade sabia da minha presença e não me deixaria em paz. Não podia simplesmente parar, eu tinha que agir para fechar a porta que, sem saber, ajudei a reabrir a porta para o inferno. Eu não era um salvador, eu era a porta, e ela estava aberta. Escancarada, a criatura me observava, sentia seu hálito gélido, mas eu tinha o diário, as instruções não para abri-la mais, e sim para selá-la de vez. Meu rádio, meu velho amigo, seria minha arma, não um ressonador, mas um pulso de fechamento. A cabana virou um inferno particular, sombras dançavam nas paredes, mais densas, mais reais, esticando-se como garras escuras. O frio era insuportável, meus ossos doíam, e enquanto a substância cristalina escura nos meus aparelhos pulsava, vivia. E a voz, a voz! Ela sussurrava, gritava, implorava: complete. Junte-se a nós, um coro de agonia. Eu tremia, mas a raiva me mantinha em pé. Fui um tolo, um fantoche, mas não mais. A entidade tentava me possuir, uma pressão esmagadora na mente. Trazia visões de outros mundos, despedaçados, caóticos, um futuro que não era meu, um corpo que não era meu, mas eu resisti. Forcei minha mão, meus dedos rígidos giravam os botões, ajustavam a frequência, a contramedida. Meu transmissor de alta potência zumbia. Eu o apontei, não para a Sibéria, mas para o portal. Para o que eu tinha ativado, a criatura urrou um som que rasgou o ar, o tempo, enquanto ela se materializava, uma massa informe, escura, com olhos que eram buracos no vazio. Tentou me alcançar, a dor era excruciante, mas eu gritei, um grito gutural, e apertei o botão, o pulso, um estrondo ensurdecedor. A cabana tremeu. Não, o mundo tremeu com uma luz impossível. Branca, depois preta, eu caí, meus ouvidos zumbiam, meus olhos ardiam. Então silêncio, um silêncio pesado, denso. Eu me arrastei, enquanto o frio recuava, e as sombras, elas se dissipavam como fumaça sem forma. A substância cristalina, escura, rachou, virou pó. Caindo dos meus aparelhos, a frequência siberiana estava morta, silenciosa. Finalmente. Eu estava vivo, quebrado, mas vivo. Minha mente, meus músculos, tudo doía. Mas a presença, ela se foi. A porta estava fechada de novo, e dessa vez por mim, eu não esperei. Não podia, desmontei tudo. Cada pedaço de rádio, cada fio, cada anotação, o diário, as instruções decodificadas, queimei-os, assistindo às chamas consumirem o terror. Transformarem-no em cinzas. Eu nunca mais tocaria em um rádio de ondas curtas, nunca mais. O homem que sentou naquela cabana isolada na Patagônia chilena, ele morreu. Morreu com o projeto Cronos. Eu sou outro marcado, assombrado pelo que vi, pelo que quase deixei acontecer, mas o mundo está seguro, a porta foi fechada para sempre. A verdade é um fardo, apenas meu, enterrado no silêncio daquela cabana, naquele pedaço de chão, e você o que faria no lugar dele? Teria a coragem de fechar o que abriu? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se arriscou a chegar até aqui,
Não se esqueça de se inscrever no canal, temos histórias todos os dias. 2 vezes ao dia, histórias que te farão questionar a realidade, ou talvez te farão ver o que se esconde nela.